Então vamos lá, pessoal. Entendido. Vamos lá então. Na última aula, o professor falou sobre os recursos minerais. Trabalhamos sobre a exploração mineral e estabilidade política. Só que o professor falou algumas coisas muito rápido. Então o professor hoje vai voltar um pouquinho, vai explicar algumas coisas e depois volta para nós fazermos a correção de alguns exercícios. Certo? Certo. Então Ô, vamos. prof, Pode eu posso falar. perguntar um negócio? Pode. Tu só vai usar na próxima segunda a Professor, apostila? Não. professor, para Ainda mim não foi não. enviado. Ah, Você não enviou para mim. Ah, tá. Então depois eu vou olhar para ti também, Ayumi. Então depois eu vou dar uma olhadinha. Então, assim, ó, o que é que acontece? Só recebeu essa atividade os alunos que não fizeram. Os alunos que já tinham feito não receberam essa atividade. Mas isso aí depois a gente vê direitinho. Não se preocupem. Todos estão vendo? Sim. Sim. Tema Sim. geografia, Temas. exploração mineral e beneficiamento mineral. Semana passada o professor explicou um pouquinho rápido aqui e eu estava dando uma olhadinha, já que nós temos mais a aula de hoje, mais a aula de semana que vem para terminar a apostila, o professor vai voltar um pouquinho para dar uma explicadinha a mais sobre exploração mineral. O que é exploração mineral? Exploração mineral é a prática responsável por extrair os minérios da natureza para uso comercial. Pessoal, quando fala para uso comercial, está dizendo que é para vender. É que é para vender e é que é para ter lucro. As empresas vão lá, vão extrair os recursos, os minérios do solo, e depois vão levar para o comércio para vender. Aí pode vender para uma relojoaria, pode vender para uma indústria de produção de aço, ferro ou coisa parecida. Porém, essas empresas, elas têm que fazer uma pesquisa, têm que fazer a exploração e o mais importante, a lavra. A lavra é a extração, que eu não falei para vocês, não expliquei para vocês direitinho semana passada. Por isso que essa semana eu vou explicar. Vamos lá. Ô, prof, Pode falar. travou antes do semana. Ah, tá. Da semana passada. Da semana passada, que eu não expliquei para a semana passada. A extração. Vamos lá. Nós temos a atividade que é no setor econômico, que ele é indispensável para o desenvolvimento do país. Por quê? Porque muita renda é extraída dessa exploração de minérios, principalmente as indústrias. As maiores indústrias do Brasil ou do mundo tiram muito recurso financeiro na extração de minerais. E eu não falei para vocês desses dois tópicos embaixo. Departamento Nacional de Produção Mineral. Esse é um departamento que o Brasil tem, que ele vai dizer se eu posso ou se eu não posso. Exemplo, eu tenho uma propriedade. Lá na minha propriedade, eu vou lá e encontro ouro. Eu vou ter que, se eu vou ver se tem muito ouro, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um buraco para tirar o ouro. Eu vou ter que ir lá no Departamento Nacional e pedir uma autorização para eles. Professor, mas está no território do professor, está no terreno do professor, o professor vai precisar tirar. Pessoal, quando nós vamos explorar um mineral, nós sabemos que a mineração ela traz um impacto ambiental muito grande. E o que é que esse departamento ele quer? Ele quer assim, ó, Robson, tu vai poder explorar. Porém, o que é que vai acontecer? Tu vai fazer um projeto ou um plano de recuperação ambiental. Tudo que tu tirar de lá, que tu não for utilizar, depois tu vai ter que fazer um plano para recuperar toda essa área. Para essa área não ficar degradada.
O que é para ficar degradada? Ficar degradada é para deixar lá um monte de lixo e não servir para mais nada. Então, esse departamento mineral, ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que a pessoa ela fique responsável de, depois de extrair, de recuperar a área. Porque nós sabemos que em muitos países, o que é que acontece? Essas empresas vão ali, exploram os recursos e depois vão embora. E deixando o meio ambiente a ver navios. E é isso que esse departamento não quer. Ele quer que tu pode explorar, tu vai poder explorar, mas tu vai ter que fazer um plano de recuperação ambiental. Que assim que tu terminar, tu vai do teu próprio bolso, do lucro que tu tirasse, fazer uma recuperação. Isso é importante porque... Então, por exemplo, se ou eu tirei, no caso, né, muito sal ou muitos nutrientes, eu vou ter que recompor esse sal e esses nutrientes? Isso. Tu vai ter que arrumar alguma empresa, ou tu mesmo vai fazer, tu vai ter que recompor isso. Porque tu não pode deixar a natureza desprovida de nada. Tu não pode deixar a natureza assim. Tu vai pegar e vai dar as costas, mesmo o território sendo teu, tu tem uma responsabilidade social. Porque de repente ali próximo passa um riozinho e um monte de minerais que são poluentes está indo para o riozinho. Então, tu vai ter que arrumar uma empresa, ou tu vai fazer um projeto para recuperação ambiental. Não é somente ir lá, não quero mais e vou embora. É assim, tem que fazer um projeto. E vai ser analisado por esse departamento. E esse departamento vai dizer para ti que pode ou se não pode. Não, tu pode fazer, Sofia, não tem problema algum. Só depois de terminar isso tudo vai ter que fazer isso aqui. Beleza. Vamos lá. Na semana passada eu não falei para vocês sobre o extrativismo. O que é o extrativismo? Pessoal, o extrativismo... É a coisa de extrair? Isso, é extrair bens da natureza. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de extrativismo. O mineral, o vegetal e o animal. O vegetal, nós estamos extraindo das árvores, das plantas. O animal, são dos animais, exemplo, uma pesca que é legalizada, ou uma caça que é legalizada, porém, algum período do ano, não é o ano inteiro. Vocês nunca vão encontrar uma exploração o ano inteiro. Um extrativismo o ano inteiro é um período. Por que é um período? E principalmente as populações ribeirinhas são as que mais precisam disso. Por quê? Porque muitas vezes elas não têm outra fonte de renda a não ser a extração da natureza. Às vezes a única fonte de renda do pescador O peixe. é o peixe. Aí se ele vai lá e polui o rio, Peixe. se ele vai lá e polui o rio, como que depois ele vai conseguir ter mais exploração? Como é que ele vai conseguir pescar? Então, essa é uma mentalidade que nós temos que tornar, que tem que levar mais para um número maior de pessoas, que o planeta é para todo mundo. Não é só para aquela pessoa que mora, que vai explorar madeira, que vai explorar o peixe. Mas para todo mundo. E nós temos o extrativismo mineral, que é a extração de recursos minerais. Que extrativismo mineral, ou beneficiamento mineral, podemos dizer assim, que é um conjunto de operações... Pode falar. O de animal não também serve o leite da vaca, o ovo da galinha, não é outro também tipo? É um recurso que é um recurso que tu vai retirar do animal. Então, também é um recurso animal, também. Só que é um extrativismo animal. Entendi, é que eu lembro dessa matéria, só que não tinha certeza se era bem isso. Não, é isso mesmo. E o beneficiamento mineral vai ser um conjunto de operações que vão transformar a rocha extraída do minério. Ou seja, vamos extrair. Imagine vocês, uma empresa vai lá e extrai uma rocha, um mineral, e leva para uma indústria para transformar. Isso
ela vai envolver uma série de atividades, como pesquisa, extração, transporte, o processamento, a transformação e a comercialização. Ou seja, desde lá da retirada até o produto final. Vai ser isso tudo. E agora que eu queria que semana passada não deu para mim explicar isso para vocês, eu vou tirar um tempinho para explicar agora para vocês. Lavra. O que é lavra? Lavra é a técnica para extrair... Prof, Pode falar. tinha travado muito até tu chegar no lavra. Tá, então vamos lá. Que a lavra é a técnica para extrair os minérios. É uma técnica que o homem desenvolveu para extrair o minério. Mas nós temos dois tipos de lavra. A lavra a céu aberto, ou de superfície, e a lavra subterrânea. Uma vai ser em cima da superfície e a outra lá embaixo do subsolo. E aqui nós temos dois exemplos clássicos de lavra. Primeiro, uma daquela que é o buraco, que é a lavra a céu aberto, que vocês podem ver, olhem o tamanho do buraco que é a lavra, que isso vai representar um impacto ambiental muito grande. Imagine o tamanho desse buraco e a quantidade de rejeito que ele tem. Professor, e essas fotos são tiradas em E queda de lembrando de que helicóptero, né? muitas vezes essas empresas, elas têm que fazer um trabalho de impacto ambiental, mas muitas vezes elas não fazem. E aonde? Aonde temos que todo mundo cobrar. Aí, onde vai aparecer o chamado DNPM, o Departamento Nacional, onde vai cobrar das empresas fazer um projeto de plano ambiental. Aí vocês imaginam assim, tá bom, aí imagina aquele buraco, imagine o impacto ambiental que isso tudo não vai dar. Imagine. Do lado, nós temos ali, ó, as máquinas. Nós temos as máquinas, temos caçamba. Notem que as máquinas, elas são muito grandes. E outra coisa, as caçambas, elas já são preparadas para receber uma quantidade grande de peso. Professor, tá em alguma página ou tá só explicando mesmo? Quem quiser acompanhar, tá aqui na página 51. Tá aqui na página 51. Quem quiser acompanhar, tá ali na página 51. E uma pergunta, essas fotos desses buracos gigantes, eles são tirados de helicóptero, né? É de helicóptero. Porque imagina o tamanho desse buraco. Hoje em dia, de repente, tu consegue até com algum drone. Hoje em dia, mas essa foi de helicóptero. Porque essa já é um pouquinho mais antiga, mas as mais novas, se vocês pesquisarem aí na internet, coisa parecida, algumas vocês vão encontrar com um drone. Porque o drone, ele faz algumas imagens muito boas que às vezes nem precisa de helicóptero, porque nós sabemos que o helicóptero é muito caro. Uma imagem para fazer contratar um helicóptero é muito caro. E um drone já é mais barato. E as imagens também são boas. Pode falar. Pode falar. Quando tu disse, eu pensei que a superfície seria bem fundo e o céu aberto seria só no interior, sabe? Mas estava enganada. Não, é assim mesmo. O céu aberto é o lá fundo. Isso. Porque o que acontece? Vocês imaginam a quantidade de minérios ou de rejeitos que foi retirado desse buraco. Outra coisa, analisem como que é as caçambas. As caçambas elas já são preparadas para receber um peso muito grande. Por que esse peso vai ter que ser muito grande? Porque a quantidade de minério. Olhem as rodas dela. Não é uma caçamba normal. É uma caçamba toda preparada para quê? Para receber essa quantidade de peso.
Então, é toda uma estrutura que é voltada para quê? Para extração de minérios. Então, não pode ser qualquer máquina e também não pode ser qualquer caçamba, porque requer algumas ferramentas mais importantes. E aqui nós temos a lavra subterrânea. Meu Deus, professor, um buraco é. Aqui é no buraco, por isso que ela é subterrânea, lá no subsolo. Pessoal, trabalhar num local desse É uma toca, né? é É uma um toca. túnel. Requer, primeiro, coragem, porque não é todo mundo que iria conseguir trabalhar num local desse, principalmente as pessoas que têm fobia, que têm medo de ficar num local fechado. Outra característica é usar todo o aparato de segurança, desde capacete, luva, proteção de ouvido, bota, tem que ser usado isso. Imagina o calor. O calor, Imagina a pressão no ouvido. isso. Pessoal, para vocês terem uma ideia, nesses lugares é importante manter o quê? A cabeça muito fria. Manter a tranquilidade. Porque num local onde um caminhão ele entra fazendo uma perfuração e depois as pessoas vão atrás limpando e sem contar o tempo que se fica lá embaixo, porque muitas vezes tu fica respirando, o ar não é tão puro igual é na superfície. Então há uma série de características que faz com que as pessoas que trabalham nesses locais eles são submetidos diariamente. Ah, não é igual trabalhar de motorista, não é trabalhar numa loja ou coisa parecida. E sem contar o calor. Então a pessoa tem que estar com a cabeça muito tranquila. E nós sabemos que nem todo mundo consegue. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar no local. Tem gente que vai ficar agoniado, tem gente que tem problema respiratório e não pode trabalhar numa situação dessa. Por Ô, quê? prof, Pode já falar. imaginou uma situação assim, uma pessoa ali, nós aí falando, tá tudo bem, a gente tá calmo, e daí outra pessoa, a gente vai morrer aqui embaixo, eu quero subir, não aguento mais. O risco? Esses dias já tem um filme que já vai estar fazendo um tempo, que é os 33, que são. Eu conheço, Conhece, vocês já viram? já Alguns vi, de vocês já viram que é uns mineiros eu já que. vi. Isso, Fala. isso. O que acontece no Chile, teve uma extração de uma mina dessa assim, e aconteceu um acidente e eles ficaram 60 e poucos dias, ou quase 70 dias, dentro de uma mina. Então, o que aconteceu? Num local onde é extremamente escuro, com fome, com sede e tô doido para ir embora. Ô, Então, professor, mas eu acho que o pior foi aquele que aconteceu na Tailândia, acho que ano a, retrasado ou a- passado, não sei. aquele da água das Aham, crianças, daqueles 7 isso, meninos. isso Meu, tem esse problema também, a mesma coisa. imagina. Então, quando nós falamos assim de acidente pode acontecer, pode acontecer um acidente. Só que na tecnologia que nós temos hoje, que nós podemos de alguma forma melhorar todo esse ambiente, mesmo assim acontecem alguns acidentes. Porque muitas vezes, o que é que acontece? Muitas vezes é muita excesso de confiança. Nunca vai acontecer, nós sempre trabalhamos aqui, sempre deu certo. Uma hora acontece, dá uma coisa de errado. Então, e essa extração desses minerais subterrâneos, eles têm uma importância e têm um perigo a mais, porque é lá embaixo da terra. Se acontecer algo, a chance das pessoas sobreviverem, elas começam a diminuir, sem contar a falta de ar. Imagine um local daquele ali extremamente quente,
tu tentando respirar e tu não consegue. Então, Prof, pode falar. eu e minha mãe seríamos as piores pessoas para trabalhar nesse emprego. Porque eu sou uma pessoa muito encalorada. Qualquer calorzinho já me dá uma agonia enorme. Eu tenho problema respiratório, sinceramente, pode começar a espirrar muito. E eu não gosto de lugar fechado. Assim, que a saída seja mais complicada, sabe? E nem minha mãe tem claustrofobia. Ela não. Quando a gente faz um túnel, sabe, túnel? Ela tampa o olho, ela fecha o olho porque ela não consegue. É que nem o filme que vai passar ainda hoje, acho que é. A minha mãe disse que vai assistir, mas a gente disse que é proibido pra ela, porque ela vai ficar com Ué, muita então ela não visita. gosta de... Porque Então o ela que... não gosta de ficar dentro de casa, porque aí dentro de casa a gente fica em um lugar, né, Porque o que acontece? já fechado. Isso, viram, vocês estão vendo que não é todo mundo que consegue ficar no local fechado. Vocês já estão trazendo alguns relatos que demonstram isso, porque principalmente no local desse, onde se trabalha 7, 8 horas por dia. Então, trabalhar num local desse requer, além de ter uma cabeça, uma mente muito estável, Fala o que eu perdi. além das pessoas terem uma mente muito estável para trabalhar num local desse, requer calma. Porque hoje em dia nós estamos vendo que as pessoas estão acontecendo o quê? Por causa da pandemia, as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. As pessoas estão doidas para dar uma voltinha, doidas para sair um pouquinho, só que nós temos que ficar em casa ainda. Então imagine se trabalhar num local desse, extremamente difícil. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu não sei se eu conseguiria trabalhar num local desse. Por quê? Eu que nem que me pagasse. É muito complicado isso. Não é uma profissão simples. Só vamos lá, pega os equipamentos, vamos colocar e vamos lá embaixo e está tudo certo. Não é assim que funciona. E quando nós falamos de ainda extrair esses recursos minerais, nós temos que entender que ainda eles vão ser processados ainda. Só vão lá embaixo, retiram ele e depois levam para cima de novo. E, para fechar, esses impactos ambientais causados pela mineração têm essas consequências ainda. Professor, a lavra, eles retiram os minérios das rochas? Isso. Eles vão lá, vão retirar as rochas e depois vão retirar os minérios. Entendi. Primeiro eles vão lá, retirar a rocha e depois eles vão processar, vão retirar os minérios da rocha. Beleza? E esses impactos aqui, ó, todos eles são causados pela mineração. Primeiro, desflorestamento. Depois, pode acontecer um rompimento de barragem, que é o do meio, de Mariana. E o do lado pode causar a chamada erosão. Então, nós temos alguns impactos minerais, alguns impactos ambientais causados pela mineração, que muitas vezes algumas áreas nunca mais vão conseguir voltar a ser como era antes. Pelo mesmo tendo um projeto de recuperação, um plano de recuperação, muitos não irão conseguir voltar mais. Por quê? Por uma série de fatores. Às vezes, o solo foi tão danificado, foi tão prejudicado, que o solo não volta mais. Então, quando nós falamos desses impactos causados, nós temos que levar em consideração todo o meio